O processo sem a água, não é? Sem você ter água no teu corpo, né? Os teus olhos vão ficando desidratados, né? Tem que ser pouco lírio enquanto você tem coma. No meu caso foi 13 dias. A boca, né? Higienização. Então tudo isso faz com que a tua da maneira que você está debilitado, né, te agrave mais. A saída do coma, a saída dessa situação, a saída desse estado, né? Você acaba que você sente um alívio toda vez que alguém te dava algo, né? Limpava a boca com uma esponja, né? Eu lembro várias vezes que eu tinha uma esponja com algo mais doce, né? Molhado na água, tipo um flúor, vamos dizer assim, e eles passavam. Então, provavelmente, devia ser a hora que eles estavam fazendo higienização bucal, né? E isso traduz porque não pense que a pessoa que está de cama, ela consegue discernir, ela consegue separar o sonho da vida normal. Ele não consegue. O sonho é tão real que o sentimento de você estar abandonado, de você estar sem ouvir uma voz conhecida, você pensa que você está ali anos, né? Que você está anos largado dentro de um hospital, né? Quando eu tive esse sonho aí de estar num lugar sequestrado, né? Às 5 da manhã, entra a polícia, estoura como estourasse aquele cativeiro, não é? Entra a polícia na frente, rende todo mundo. Esse próprio cara me protege, esse que era a polícia, né? Era um agente lá disfarçado, me protege, né? De uma certa forma, né? Havia uma proteção dentro no sonho, sabe? Havia uma proteção, havia algo que protegia. Havia o ruim, havia o bom, havia o lado negativo, o positivo, havia o bem e o mal, né? Em todos os meus sonhos foram assim, né? E daí me levaram para um hospital, né? Isso, um sonho, né? Me levaram para dentro do hospital e foram fazer todo o check-up, porque eu não me mexia. Eu não conseguia falar e eu não conseguia... Eu estava no estado como estava na cama do hospital. Entende? A minha posição sempre foi essa. Então, porque a mente não tá ali desligada do que está se passando no corpo, né? E eu, então, na maca do hospital, dentro da ambulância, né? Eles me reanimando, já estava passando o efeito das drogas em si, eles tiveram que fazer raio-x, ver se tinha droga dentro, né? Aí eles falavam que como estava naquele estado de não se mexer, de não conseguir mover, eles teriam que operar, se fosse o caso, para tirar a droga, porque ia me fazer um mal se aquilo arrebentasse, né? Então, um perigo de vida, uma coisa iminente, um sonho, uma coisa assim, você estava passando sempre, né? Chega uma hora que eles fazem todo o check-up e tal, terminam tudo, acabam com tudo, o troço dá um salto temporal que você parecia que não tinha nada, que só deram alguma coisa para beber mesmo, que não tinha droga dentro de mim, né? Que não precisou operar, que não precisou evacuar, não precisou tirar, não precisou nada disso, né? Daí eles perguntaram se eu queria ficar em algum lugar, né? Se eu queria
Aí, ao mesmo tempo que eu tava nesse lugar, parecia aqui mesmo em Birmingham, e eles me deixaram onde eu pedi para me deixar, e foi uma dificuldade muito grande para mim conseguir levantar da maca, sair da maca, entende? E logo assim, quando eu desço da ambulância, eu já estava bem, já conseguia andar, já conseguia. Então eu tô, como assim, você já estaria livre de perigo, livre de uma ação qualquer, não é? Então, outro sonho, não é, que eu tive foi esse sonho de estar no manicômio, onde o presente, onde quem se comportasse bem dava um copinho com água, assim, e era a sede que eu tinha, né, de querer beber água, 14 dias sem beber água por via oral, vamos dizer assim. O teu corpo, você faz, talvez você não se dê conta, né, mas você faz os gestos todos os dias em que você praticamente é tão mecânico, é tão natural, que um dia que você deixar de fazer, você vai sentir falta, né? Eu lembro depois de sair do coma e tudo, uma manteiguinha, sabe aquelas manteiguinhas pequenininhas assim que eles dão? Parece muito de hotel. Nossa, para mim abrir aquilo, cara, eu não tinha força para abrir. Minha mão tremia assim muito, né? Minha mão tremia. Eu tentava abrir e não tinha força. Não tinha força para abrir aquilo, entende? Tinha força para me levantar da cama, não tinha força para mim, a mão em si, estava muito tempo, o músculo relaxado, você não tinha força. E eu furei tudo, tava com a raiva, querendo sentir algo diferente, um paladar, um gosto, né? Então beber água, teu corpo tá lembrando que você precisa se hidratar, né? Então você tem que beber água. Ficar 14 dias sem beber água, né? Então, o corpo estava lembrando, você precisa de água, tem que beber água, né? Então, dava uma sede constante. E dentro desse lugar, tipo um manicômio, que eu ia para me tratar, vamos dizer, é como se eu tivesse tido alta do hospital e fosse direto para aquela instituição de pessoas com deficiência, umas piores, outras menores. Eu estava numa cadeira de roda, eu não conseguia falar, né? Eu lembro da minha fisionomia com um cabelo muito mais branco do que o meu, ou seja, estava muito mais velho, né? E estava esquecido dentro de um... E toda hora eu queria fugir, meu pensamento era esse, querer fugir, querer sair, querer ir embora, querer, sabe? Um dos poucos sonhos que todo mundo falava inglês e vinham pessoas para ajudar a gente estava numa vila, num lugar bem, assim, bem de interior, de fazenda, né? Em uma casa antiga. Aquilo dá um salto dessa situação de estar nessa fazenda, não é? Para como se fosse um rádio, né, documentando algo que ia acontecer, né? E eu não sei se eu estava para ser, eram muitas pessoas que iam ser decapitadas, vamos dizer, alguém que só podia ser salvo pelo decreto da rainha daqui. Então estavam todos numa sala e você ouvia, eles entravam para essa sala, né? E era uma decapitação, não era guilhotina, né? E você ouvia um indivíduo numa sala, né? Quando a cabeça era cortada, rolava por um fosso, uma coisa que fazia os barulhos, né? Como se a cabeça estivesse quicando
num tablado, né, de madeira, né, e caísse em algum lugar e tinha 2 pessoas na minha frente, e eu e mais 2 pessoas na minha frente, né, e várias pessoas atrás, e no momento em que era lida a sentença, né, a rainha ligou para salvar todo mundo, porque tinha concedido que eles fossem liberados. Eu estava junto, então um perigo iminente, um perigo que poderia acontecer, não é? Algo que poderia acontecer que ia matar naquele sonho, e tenho certeza que eu ia morrer na vida real, porque aquilo não era simplesmente um sonho, né? É tão real que aquilo não era um sonho. Por isso que você vê a experiência de quase morte, a pessoa fala, eu vi, e viu mesmo, e porque não há uma diferença do irreal pro real. O teu sentimento, você tá vendo, o teu sentimento está ali. Uma das coisas que me chamou a atenção, né, que eu não tenho visões, assim, de nada, não é assim, no mundo espiritual, mas eu via tudo colorido, né? E eu ficava sempre naquela coisa sabe, do preto e branco, preto e branco das visões, sempre quando você fecha o olho, aquilo muito escuro, né? Aquilo era real, eu tava vendo alguma coisa, não era fruto simplesmente de uma imaginação. Eu tava ali, o sentimento tava ali. Então, que algo que me tirasse dali, eu sentia. E vice-versa, porque havia algo no mundo físico que me causava os sonhos. E havia algo nos sonhos e que me causava dor física, que alterava, né? Então, que alterou a pressão alta foi no desenvolver da retirada do coma, ou seja, ao retirar do coma, a minha resistência causou a pressão alta, que eu voltava muito agitado. Um desses sonhos, né, em que eu tive, eu ficava muito constrangido com fezes, por exemplo, né? Eu estava com uma sonda, né, para urina. Provavelmente eu estava com uma fralda, né, no coma, não é? E toda vez em que eu defecasse, né, na vida real, no sonho, eu também sentia a mesma coisa, como se eu estivesse constrangido na frente de todo mundo, vamos dizer, do mau cheiro. Estava numa ala de um hospital em que eles chamavam umas pessoas, como se fosse 2 pessoas que vinham limpar, né? Como se fosse uma empresa externa, né? Que chegavam lá e limpavam eram pessoas para isso, davam banho, limpava, passavam talco, essas coisas todas, né? E limpava bem o paciente, né? Então, eles não conseguiam, porque já era muito tarde e não tinha ninguém desocupado e tiveram que evacuar. Aí disse que só no outro dia o próprio médico me limpou, né? E contra a vontade lá de um funcionário, o funcionário falava sempre assim, ele tá acordado, ele fez porque ele quis. Você tem que agradecer a ele, porque ele vai, por causa de saúde pública, teriam que fechar eles e transferir as pessoas que estavam sendo cuidadas naquela sala, né? Por causa do sistema sanitário, né? Uma pessoa que tinha defecado, tinha sujado tudo, pelo visto era sentia como se fosse muito, como se você estivesse na cama com da cintura para baixo cheio de fezes, né? E isso te dava um constrangimento muito grande, né? E como se o indivíduo, esse senhor mais antigo, falasse assim que, e tá vendo, eu vejo os olhos dele mexer, aí o médico falava, isso não quer dizer nada, isso não quer dizer nada, e todos nós estamos sujeitos a isso, né?
ele falava que era descendente, né, de israelita e tal. Aí o médico falava, você tem que perdoar, você sabe que está tratando de pessoas que têm ações involuntárias e que estão fazendo isso, e toda a ala do hospital estava fechada, né, porque tinha uma pessoa, né, defecado, e o ambiente, o cheiro e tudo mais, e aquela coisa toda, eles não conseguiam entrar em contato com alguém dessa empresa que viesse limpar, né? E o que acontece é que fechou, o próprio médico me limpou, o próprio médico foi que me limpou, e eu no meio eu acordei, eu perguntei o que tinha acontecido, e ele disse, não aconteceu nada, você fica tranquilo, não aconteceu nada. E eu ouvia, porque eu estava ouvindo tudo que o cara estava falando. Tudo que ele estava dizendo, tudo que ele falava, eu estava ouvindo. Por que eu sabia que era um sonho? Por que né, dessa vez eu sabia que era um sonho, né? Porque eu ouvia em português, né? Não ouvia em inglês. Eu estava no hospital da Inglaterra, né? Aqui em Birmingham, Queen Elizabeth, o maior hospital que tem notícia aqui da Inglaterra, um complexo muito grande. Eu lembro de estar sendo levado de um lado para o outro, né? E nessa que o médico me limpa, né, aquilo causou algo tão grande que esse senhor, esse antigo, né, algumas pessoas davam razão para ele, outras davam razão para o médico, que aquela ala do hospital ia ser fechada, o prejuízo ia ser muito grande, porque eles tinham paciente, né, assim, como se fosse particular, e pagavam porque era uma clínica, né? E tava eu. Esse médico cuidava de mim porque ele tinha feito uma cirurgia, isso no sonho, né? Uma cirurgia que nunca tinham feito, e essa cirurgia foi inédita ali, né? Naquele hospital, tudo isso em sonho, né? E ele era como se fosse um troféu, como se fosse, não, tem que cuidar dele, tem que ficar bom. Foi eu que fiz essa cirurgia muito inovadora, muito videolaparoscopia. É uma cirurgia totalmente normal, não tem nada disso de ser única ali, né? E então esse senhor, né, que já trabalhava lá há muitos anos, era como se fosse um acionista de lá, aquilo era uma associação, né? E ele já fazia parte há muito tempo. Ele diz, não, você que fica do lado de um paciente, em vez de mim, que trabalha tantos anos, eu vou sair daqui, eu vou pedir logo para me aposentar, eu vou sair daqui. Ele falou que ia embora. Eu falei, o médico falou, né, se você tem essas atitudes com um paciente, que ele tem uma ação involuntária, porque ele não escolhe a hora que ele vai fazer isso, a hora que ele vai, né, evacuar, a hora que ele vai, né, defecar, você tem que ir embora mesmo, não presta para estar aqui, você tem que repensar a tua maneira de crer, de acreditar e tal. Ele foi embora, e o médico, eu acordei no sonho, né? Eu estava dormindo também no sonho, então acordei com o médico limpando, eu perguntei o que houve. Houve um incidente aí, e aí ele falava, limpando, eu ouvi ele também, né? Ué, você tá... É você agora que limpa? Porque ninguém quis limpá-lo, não é? Eu tô de volta aos primeiros... como se fosse de volta à universidade, né? Quando tinha que aprender a limpar e tratar dos... E ele me limpou e não me constrangiu, não fiquei constrangido com as palavras, nem com aquilo que ele falou. Alguém falou certo, alguém falou correto, e tratou bem, e eu falava, mas eu fiz alguma coisa. Ele falou, não, deixa isso pra lá e tal, você tem que se concentrar em ficar bem e tal.
E eu falava, mas fui eu, me desculpa, porque foi eu e ele, né? Então aquilo passou. E como se fosse outro dia e não foi nada mais. E esse foi um dos sonhos totalmente constrangido dentro do hospital. E um dos sonhos que mais marcou, né, foi que eu pedia para sair do hospital, para mim ir embora, porque eu era responsável por mim, mas eu não estava aqui, eu não sabia onde é que eu estava, se eu estava na... Então eu idealizava, daqui eu saio para uma praça, eu vou arrumar dinheiro, eu vou num consulado, peço ajuda, ou eu vou, né, pedir ajuda num consulado, numa repartição diplomática, pedir para me ajudar, para me levar embora, né? E eu vou sair daqui, né? E eu pedi o guarda, né, para me tirar de lá. Por favor, me tira daqui, me tira daqui. Ele disse, rapaz, você tá doente, você não pode sair daqui. Você não pode sair daqui. Onde é que você mora? E eu falava o endereço, falava o local. E ele, não, espera aí que eu vou conferir. Ia pra lá, aí demorava, eu chamava ele de novo. Ele, sim, você conferiu? Eu disse, sim. Você tá mentindo, você não mora lá? Eu falei assim, olha, é fácil. Uma pulseira que eu trazia sempre, né, com os dados, né, para assim, esse número é europeu, esse número aqui. Através dele você vai ver onde eu morei e você vai ver meu endereço. Aí ele foi lá e viu, não sei o que, e ele disse que eu era mentiroso, alguma coisa assim, e isso tudo no sonho, né? Aquilo vem me trazendo um nervoso, porque eu quero sair daqui, eu assino um documento que me tire daqui, que eu fique responsável pela minha vida, eu mesmo vou ser responsável por mim, né? Me tira daqui, me tira desse lugar, eu não quero ficar aqui, né? E ele falou, chega, né? Você vai sair daqui, mas você vai sair morto, e vai ser hoje à noite. E ele queria me matar, e eu não dormia, eu ficava com o olho aberto, ele passava, ia para um lado e para o outro, era como segurança, né, do hospital, ia para um lado e para o outro, e eu falei para ele que eu ia para o tribunal, né, para a corte, ia para o Ministério Público, né, denunciar ele, porque ele estava me colocando ali contra a minha vontade. Daí, eu iria processar ele, né? O hospital e tudo mais, e ele que não estava querendo fazer nada. E ele fazia, não vai processar ninguém, porque essa noite acabou. E ele, uma hora, sai todo mundo e já tá escuro, assim, para dormir, né? Aquelas luzes apagadas, meia luz, assim. E ele chega perto, eu olho para ele, né? Aí ele passa, ele esperava eu dormir para que ele desligasse o oxigênio. O oxigênio era o que mantinha ali, sabe, mantinha vivo, né? Então ele desligava o oxigênio, ele queria desligar. Aí uma hora o médico chega, ele conversa com o médico e eu cheguei à conclusão que ele e o médico queriam me matar. Então, porque ele fala com o médico coisa e tal, e não sei o quê. E o médico chegava para mim e falava, mais um dia vai ser mais um dia da sua miserável vida, né? E falava assim, então, imagina, isso tudo é um sonho em que você está numa situação que quer sair de um lugar, não é? E uma pessoa fala que você é miserável, da tua miserável vida, então isso te deixa ruim, ou nervoso, ou inquieto, e é capaz de ter uma reação que te afeta na vida real, né? Um sonho que te afeta na vida real, que te traz algo que pode te marcar na vida real. Então, o médico, eu falei, tá muito calor aqui, ele ia mexer na máquina, ao mexer na máquina, ele diminuía o oxigênio, entende? Diminuiu o oxigênio. Aí eu me sentia abafado com calor,
calor, suando, com muito calor, como tivesse com febre, uma coisa assim, mas calor, não me debatia com frio, assim. Então, ele tentava me matar também. Eu falei, você tirou o ar, você diminuiu o meu ar, eu preciso respirar. E estava difícil de respirar. Então, era algo... Eu dimensiono, eu imagino, seja algo no mundo espiritual, mas algo também na vida real. Existiu algum momento da minha internação em que eu senti falta de ar, em que diminuíram o ar para que eu reagisse, né? E eles tentaram me tirar 3 vezes do coma, né? Eu estava muito agitado, então eles decidiram tirar o tubo que estava na boca, para traqueia aqui, ó. Tá vendo? Esse sinalzinho aqui, ó, desse tamanho. Né? Então me tiraram daqui e colocaram aqui, que seria mais fácil para desentubar, para tirar extubação, né? Eles falam. Então, eu sentia falta de ar, e nessa luta toda, o rapaz, esse que era o segurança, chegava para mim e o médico ia embora, tem mais coisas para fazer, depois passava de novo, né? Aí foi embora. E ele chegou perto de mim e falou, desligou o ar e falou, você tem que implorar. Nós vamos começar do zero de novo, nossa amizade, né? Mas você tem que implorar pelo ar. Eu falei, por favor, me dá o ar, por favor, eu te peço perdão, perdoa, desculpa, me perdoa. Ele, tá bem. E o médico deixava ele fazer várias coisas, então o médico ajudava também, assim, o segurança ajudava, né? Foi ele que colocou a meia nos meus pés e tal. Eu falei assim, pois a gente era inimigo, né? E ele ria. E eu falei, mas isso foi passado. Ele colocava as meias no meu pé, sem agressão, sem medo, né? Só colocava as meias no meu pé, e eu sempre alerta, né? Sempre saindo. E eu fui transferido daquele local. Eu encontrei um rapaz que falava português. Eu falava para ele, ele encontrou, ele jogava futebol, aí o médico, me apresentou, né? Falou assim, esse rapaz também é de Portugal, morou em Portugal. Aí ele falou, nossa, é mesmo? Você morou em Portugal? Eu sou de Aveiro, um lugar perto do Porto, né? E ele me dizia assim, rapaz, que alegria, então você fala português. E eu tentava, então escreve para mim alguma coisa. Aí eu coloquei, falei, o Porto é o maior, né? O Futebol Clube do Porto, e sabe, tem a rixa, né? Ele era sportinguista, né? Aí brincava com ele assim, do futebol, né? Aí ele falou, olha, então eu vou te ajudar. Antes de eu terminar aqui, eu tô fazendo residência em Moray. Moray é IME, né? É uma sigla, ou seja, são máquinas, né? Quem cuida de máquinas para diagnóstico, por exemplo, tomografia computadorizada, essas coisas assim. Ele estava fazendo a residência, tinha acabado, estava fazendo a residência para isso. Um rapaz assim novo, bem agitado e tal. Aí eu consegui, eu estava sem falar, né? E consegui escrever para ele. Eu falei que o médico queria me matar e coisa também, para ele me ajudar a tirar dali. Ele falou, não, aqui não tem vagabundo, aqui todo mundo é médico, aqui todo mundo tá olhando para você, isso é tua responsabilidade, eu tô te pedindo para me ajudar, é tua responsabilidade. Ele falou, tá bom, é minha responsabilidade. De hoje em diante, eu passo sempre aqui pra gente ver, e não descolou, né? E eu pedi ele, não, por favor, você consegue entrar em contato com meu filho, porque eu nunca conseguia, tava sem o telefone, eles perguntavam do telefone, eu falava que eu tinha telefone, eu falei, tem. Então o médico falou que, não, eu vou arrumar para você um
vou dar para você eu vou arrumar para você e vou dar para você um tablet, né? Um tablet. Aí eu falava que eles usavam um aplicativo chamado Samba, que eu não sabia usar. Ele perguntava do número, também não sabia, tinha que pôr o número da pessoa para fazer uma videochamada, uma coisa assim. E eu não conseguia nunca falar com meu filho, né, para ele levar Então caía na mensagem de voz, eu falava: Lucas, você tem que trazer um negócio para mim, traz a minha parada aí, traz meu negócio. E Lucas ficava ouvindo. E te garanto que o hospital, desde quando entrei, né, todos os dias ligava para ele. Todos os dias ligava pro Lucas, todos os dias. A secretária, ou quem atendia, uma atendente ali da recepção, né, ligava para ele para falar com ele como é que estava o estado, né? Essa perseguição, essa coisa de matar alguém, de querer que o cara morresse, que alguém queria te matar lá dentro, era confusão mental, era distúrbio psicológico, né? De tanta química que te altera a tua maneira tua maneira de pensar e de ver as coisas, te altera totalmente, né? Eu tava brincando aqui, eu falei, se eu tivesse uma faca, eu tinha enfiado no cara, né? Porque a confusão mental era grande, tão grande, tão grande. Primeiro que eu não sabia discernir o que não era real do que era da vida real, né? Do sonho para a vida real. E aquele rapaz, né? Aquele rapaz e simbolizava, não é? Era o inimigo querendo te matar, querendo te perseguir, querendo te tirar a tua vida. E sempre tem uma intervenção divina, algo de Deus que te protegia. Então esse rapaz fez o curativo, me trocou os lençóis da cama, fez o curativo para mim, e o médico ficou muito chateado com ele, porque ele tocou no paciente dele, e eu falei, tá vendo? E o cara falou que, esse rapaz que era português, ele falou, não, você encarou ele, falou, você é macho, rapaz, você é macho para você, rapaz, eu se eu precisar, não faço residência aqui, eu volto para Portugal, não tem problema nenhum, você encarou ele, né, de uma maneira, e ele falou, eu vou tirar daqui, te demitir. Eu falei, rapaz, o que você fez? Esse cara vai querer me matar agora e não sei o que. Eu tinha um medo do cara, do médico, não sei porquê, mas tinha um medo dele do caramba, né? Tinha um medo louco desse indivíduo, do médico. Eu pedi, eu falei, por favor, você me perdoa e tal. Ele falou, não, você tá doente, você não é louco, né? Você não tá louco, você tá doente, você tá em tratamento no hospital, então me perdoa. I'm so sorry. Ele tentava retrucar assim, dessa maneira, né? Dizendo, não, você está em tratamento, nós estamos cuidando de você, não sei o que, tudo bem, não, já passou, tudo bem e tal. Eu falei, ele só quis me ajudar, você perdoa ele também e tal. Aquilo passou e eu pedi se ele todo dia estava perto, uns 3 dias, na minha mente, né, uns 3 dias. E aí eu fiquei dentro daquela ala, né, sendo tomado conta por ele, até uma hora que eu fui transferido dali. E ele falou que estava em contato, que já ia ficar sabendo quando eu tivesse alta. Nesse meio tempo tinha os italianos, né, que eu conheci através dele, nesses 3 dias que eu fiquei nessa ala, um italiano. Aí o rapaz falou, esse daqui, ele veio de Portugal, né, para trabalhar nas ambulâncias, ele trabalhava nas ambulâncias. E esse hospital, essa clínica estava precisando de enfermeiro, ele era enfermeiro. E o rapaz perguntou a ele estava fazendo um transporte numa ambulância,
e perguntou a ele se ele não queria trabalhar ali. Ele ficou, ele e a esposa dele, trabalhando ali, né? Isso também no sonho, né? Um desses sonhos, né? Mas isso é para contar que o sonho interfere, entende? Que o sonho que eu tava era apenas um sonho que não é apenas um sonho. Ele estava interferindo na minha vida, ele estava interferindo em mim, estava interferindo na minha saúde, estava interferindo no meu estado mental, estava interferindo, entende? Esse que eu falo, esse rapaz falou, peraí que eu vou tentar entrar aqui na tua ficha. Ele não conseguia entrar, ele chamou um outro italiano, né? O italiano era meio hacker, aí ele tentou, do lado tinha um cara em coma, ele falou, pela tua pulseira eu não consigo, vou tentar pela dele aqui. Ele tentou, entrou pela pulseira do cara, aí não conseguia, ele tinha um tablet com o sistema ligava no mesmo sistema do hospital, né? E o hospital bloqueava, e disse que não tem nada que da sua ficha, não diz nada da sua ficha. Você não tem aqui nada, nem diz que você é paciente, a tua ficha está bloqueada. E eu ficava naquilo, nossa, mas você pode me ajudar? Eu vou te ajudar, tem calma que eu vou te ajudar. Tal. E ele era patologista, ele falou, então peraí, eu vou colher sangue, urina, e vou colher isso aqui tudo e vou fazer o teste. Aí ele botou um outro nome, e pediu para o laboratório, pediu com urgência, aí ele conseguiu ver e falou, não, você teve H1N1, você teve esse vírus, né, o Covid, e você teve tudo isso, né? Mas o teu estado ainda quer que você continue aqui no hospital. Não é algo que o médico não mentiu para você, não tá querendo te dizer nada disso. Então ele fez essa coisa, me deixou mais calmo. O amigo dele que falava italiano, que conversou comigo, né? Ele me levou para um outro lugar, fui transferido para outra ala lá, para uma outra coisa. E aí foi aí que eu saí do coma, né? Eu acordei com o médico fazendo um exame e disse que tinha que... No meu prontuário diz que eles cortaram 2 vezes, não a parte de fora, mas a parte de dentro, porque estava vazando ar. Então eles tiveram que tirar o tubo e colocar de novo, né? E foi feita essa pequena cirurgia nas cordas vocais. O médico falou, não, você tá... Quando você acordar de novo, teu problema já vai estar resolvido. Ele falou isso, né? E eu acordei de novo, né? Eu sei que é um pouco assim, confuso, né? A parte de você estar dormindo, o que é real, o que não é. Mas quando eu saí do coma, eu estava com uma sonda aqui, nasal, onde eu me alimentava com líquido, né? Tava com um tubo aqui, né? Na traqueostomia. Tava com sonda, na mão direita uma agulha com 4 vias, não, com 3 vias. Uma para tirar sangue, outra para colocar medicamento. Tinha outro aqui assim, nessa mão também. Na mão esquerda também tinha. E eu estava sendo monitorado assim todo o tempo. Já passei 3 dias na dieta, né? Na dieta, dieta líquida, né? Só com vitaminas, né? Só com vitaminas. Era líquida, né? Mas com vitamina. Quando eles injetavam, eu conseguia perceber o aroma, né? Era doce e era com frutas, né? Uma hora morango, uma hora era tutti-frutti, uma hora assim, sabe? O cheiro, né? Me trazia o cheiro na memória e tal.
Então, quando eu acordei, eu tava com mais barba, com barba mais crescida, não tava grande, mas mais crescida. E a primeira coisa que eu pedi foi um chocolate, né? Um chocolate quente e um pão com manteiga, mas eu tremia tanto que aquilo tinha que ser um copo desse tamanho com um pouquinho de chocolate, né? Que tornava tudo. E essa foi essa luta, né? De estar em coma, de sair do coma, de ter tido esse vírus, né? Do coronavírus foi muito forte para mim, né? Foi bem agressivo para mim. Isso não é brincadeira, é uma maneira de alertar. Mas quando eu saí do coma e que eu tive uma das experiências mais fortes, né, da minha vida, né? Vou contar no outro vídeo. E para esse, eu quero colocar uns vídeos, né, da minha ida a Israel quando eu fui em 2019. Sei que é um assunto atual, né? É um lugar lindo, né? Mas fui por 10 dias, né? Fiquei no hostel lá. E foi muito bom. Visitei vários lugares. Para não ficar muito pesado, né? A gente fala umas coisas que de saúde parece que fica pesado, né? Eu sei que há muitas pessoas infectadas no Brasil. Essa maneira de talvez de fazer com que você entenda melhor. E a pessoa que saiu do coma, pensar realmente, não fui eu o único que vivi essa experiência, né? Outras pessoas, e como eu converso com outras pessoas que também tiveram esses distúrbios decorrentes da droga, e é da droga mesmo, não é? Isso já não é uma opcional, ter ou não ter, ou porque o teu organismo não. O problema é que há pessoas que esquecem mesmo, né? Esquece mesmo. Né? Até hoje eu não lembro. O dia que eu chamei a ambulância, como eu estava em casa, não lembro. Eu não lembro. Não lembro mesmo. Eu lembro flash, né? E quando eu fui para a ambulância, eu fui andando. Minha esposa falou que fui andando. Segurei o tubo do oxigênio, sentei na ambulância. E dali para lá, dormi mesmo, porque eu não lembro ter entrado no hospital, ter dado a entrada, né, no hospital lá, não lembro. Não lembro de nada, mas todo mundo disse que eu fui com... Eu deixei o relógio, né, o forte em casa e fui com... Eu fui com o telefone, né, tirei foto lá, mas essa parte eu não lembro, né, então... Há coisas que você não lembra, é normal, né, coisas que você vai lembrar. Há coisas que vai te trazer uma sensação. Me parece que eu vivi isso, me parece que eu sonhei isso, me parece, entende? É algo real que te traz uma sensação boa, né? Então eu fico bem cuidado ali. Chega uma hora que eles pediram autorização para injetar uma droga nova, né? Que me fez muito bem, uma droga que faz um tratamento de tuberculosos, né? E aqui eles diziam que poucos hospitais tinham recebido e o hospital em que eu estava tinha recebido e que se podia utilizar essa droga para que eu ficasse bom, que o quadro já estava ficando bom, mas ia acelerar o processo, né? Eu fiquei 20 dias ali, decorrente os 14 dias do normal, de ter se livrado do vírus, né? Depois todo o tempo com máscara, ou de oxigênio ou de pano, uma máscara de hospital, né? Cirúrgica, né? Essas máquinas cirúrgicas, né? E nesse meio tempo eu fiquei, como é que fala ali, no quarto, né? Sozinho, tinha banheiro e tudo, né? Foi para completar os 20 dias, né, de internação, né? Quando eu saí da dieta líquida para sólida, para comer, né? Então, durante 3 dias eu comia, ficava... que servia muito, as comidas pareciam desses de avião, né?
comidas assim muito quente, né? Muito quente, mas parecia que estavam no micro-ondas industrial, que eles esquentam e mandam para lá, mas sempre com iogurte, com pão e sempre assim, né? Com essas coisas. Então estava bem alimentado, para o final já estava bem alimentado. A dor maior foi quando retiraram a sonda, né? Foi muito bom. Nossa, um alívio tremendo de retirar daquela sonda, né? Meu pênis, né? Ficava ali sensível e se tocasse, eu tinha que ir no banheiro. Então, depois de ir no banheiro, eu me lavava todo para não... E eu ficava preocupado. Aqui tinha agulha, né? Então, você mexer com fezes, eu punha uma luva, mas a luva só vinha até aqui, eu punha a luva aqui, tentar me limpar. Eu tinha um chuveiro, me limpava todo e me secava. Assim. Para mim, no banheiro era uma hora e pouco, só por causa disso, né? Tinha que me lavar mesmo para me sentir limpo, né? Eu já tinha aquelas coisas na cabeça, daqueles sonhos de passar vergonha com isso, aquela coisa toda, né? E provavelmente nessas horas eu estava sendo tratado na vida real, tirando fralda ou limpando, né? Então, havia estímulos de situações em que eu me sentia bem marcado, né, por essas experiências, assim. Claro que eu, depois disso, né, no próprio hospital, sentia bem a presença de Deus. Eu não conseguia falar, eu não conseguia escrever, com a mão tremia. O médico falou, vai passar isso, sua voz vai voltar quando vir o médico, né? Mas o médico não dizia o dia que você ia sair, o dia que não ia. Eu realmente fiquei muito apreensivo, né? Porque eu lembrava que no dia 2, né, do 2 de fevereiro, era aniversário da minha esposa. Eu ficava naquela de me chegar lá, é aniversário dela, eu queria sair de lá para poder continuar, para ir para casa, né? E na minha cabeça eles estavam relutando para me dar, porque ele queria me prender no hospital, ficar no hospital, o tempo todo no hospital. E eu orei, né, ao Senhor e falei, Deus, eu não tenho chance, eu não tenho condições, eu não consigo. Meu pulmão, tinha dias que estava limpo, tinha dias que... o gato, né, assim, aquela coisa no pulmão, com secreção. Eu falei, Deus, eu não consigo me livrar disso, eu não consigo sair disso. E nesse mesmo 3 minutos, para não dizer 5, depois de ter orado, o médico entra pela porta e diz, você vai para casa hoje. Só quero que você levante dessa cadeira. Você conseguir levantar, eu consegui levantar com sacrifício, eu levantei. Ele disse, o resto das suas coordenação motora, essas coisas vai voltar tudo. Então disse que precisava tomar banho, precisava de ajuda, que podia cair, porque eu não estava forte, por causa da medicação, não sei o que. Depois de ter me dado prescrição médica, né? Tinha que tomar os remédios de pressão, não sei o que, e para não dar trombose também, né? As meias, me deram meias para tipo de circulação, né? Para você colocar para não dar trombose. Demorou umas 3 horas para sair do hospital. E eu ainda tinha uma coisa, né? Eles sumiram com toda a roupa, só encontraram a jaqueta. Eu tinha 50 libras no bolso, eu tinha o cartão do banco, tinha carteira de motorista, né? Habilitação, estava lá também. O passaporte tinha ficado em casa, eu andava só com a carteira de motorista.
E o carregador. Tinha um carregador no bolso. O carregador e o cabo do carregador, né? O aparelhinho do carregador, o cabo, que é removível, né? Uma peça única. Daí eu perguntava, tinha meu tênis, que obviamente não tava de tênis, eu tava saco de meia, né? Não tava de tênis, sumiu. A calça que eu fui também sumiu. A camisa que eu fui sumiu também. Só a jaqueta que eles acharam. E eu tinha que fazer uns... Ele falou assim, você vai fazer uma reclamação, pede teu filho para preencher, porque o seguro, a ambulância, foi alguém que roubou, uma coisa assim. E eu, tá bom. Mas como é que eu comunico com ele? A gente vai tentar falar aqui. Eu na minha cabeça, eles não conseguiam falar nunca, né? Porque nunca me deixaram falar. E eu, gente, se eu tivesse... Eu andava, né? Eu tava com dificuldade de falar, mas eu falava baixo. Se eu tivesse, por exemplo, no WhatsApp, assim, digitando, né? Com dificuldade, meu irmão tremia muito, mas depois parou, né? 2 dias parou. E eu conseguia, talvez, digitar e saber notícias, entende? Saber notícias, saber a notícia desse... que eu digo, das pessoas, né? Eu tinha 300 e poucas mensagens, tinha 400 e poucas mensagens no WhatsApp, tinha, nossa, muitos e-mails, enfim, muita gente dizendo, eu tava orando. Então, a oração, fala que a oração do justo vale em seus efeitos. Talvez você está assistindo, né? Orou por mim, a oração foi importante, né? Principalmente em situações que a gente não é dono da situação, a gente não direciona essa situação, a gente não consegue dimensionar como é que eu digo, essas situações, não é? Então, nos traz frustração, né? A gente não consegue controlar. Nossa vida está nas mãos do Senhor em todo o tempo. Tome a vacina. Não vai atrás dessas, desculpa, palhaçadas de pessoas que dizem que nanorobôs, pacto, você vai... não tem nada disso, não, cara. Nada disso. Não sei como que as pessoas abrem a boca para falar besteira, sabe? Isso é um pacto que você faz, e não sei o quê. Gente, a Bíblia fala que se beber alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, né? Tá falando de tudo. Não pode viver um evangelho superficial, entende? De achar que isso vai te fazer um mal, te envenenar e tu vai te matar. Tome cuidado, né? Se proteja, isso ainda não acabou. E Deus te dê vitória, né? Em Cristo Jesus. Entregue a tua vida, os teus caminhos ao Senhor. Você que passou por isso, está passando uma situação difícil pós-Covid, né? Fica frustrado porque tem que tomar remédio, tem que tomar 2 remédios por dia. Eu nunca tomei remédio controlado, então tem que estar tomando. Então é uma coisa chata, né? Mas é melhor do que morrer, porque muita gente que faleceu, né? Muita gente que morreu. Aqui na Inglaterra a gente já voltou a trabalhar. Ontem abriu os pubs e as grandes superfícies, né? Também estão abertas, de maneira em que tá tudo aberto, voltou normal. Máscara dentro de superfícies comerciais, lojas, mas na rua, obviamente, na rua com ar livre não precisa, né? Deus abençoe vocês, né? Deus possa te abençoar, te dar paz em nome de Jesus.